Não sei se vocês sabem, mas a gente está vivendo uma epidemia, uma pandemia do novo coronavírus, mas nós já tivemos epidemias causadas exatamente por novos tipos do mesmo coronavírus. A mais famosa de todas foi uma que aconteceu entre 2002 e 2003, também começou na China, ficou restrita a países orientais e um ou outro país ocidental, e a grande diferença entre a epidemia do SARS e a nova epidemia do Covid-19 é que, aparentemente, a infectividade do Covid-19, do novo coronavírus de 2020, ela é muito maior do que do SARS, do que do coronavírus de 2002 e 2003. Naquela época, a maioria dos casos infectados eram pessoas que sabiam que tinham tido contato com pessoas doentes, principalmente os profissionais de saúde. Esse é até um alerta para todos vocês que trabalham na linha de frente. No caso do SARS, a infecção ficou muito restrita aos círculos hospitalares. Isso acontecia exatamente porque o vírus, apesar de ter uma infectividade, no mínimo, moderada, ele não tinha uma infectividade tão alta quanto o novo coronavírus atual. Aparentemente, o novo coronavírus de 2020, ele também é transmitido por pessoas assintomáticas e já existem relatos também de pessoas que transmitem dentro do período de incubação. Período de incubação média de 5 dias do novo coronavírus, mas pode chegar até 14 em casos extremos. Normalmente, a grande maioria vai ser entre 4 a 6 dias de período de incubação, e já existem relatos de pessoas no período de incubação e pessoas assintomáticas que estão transmitindo. Então, por isso, o Covid-19, o novo coronavírus, ele tem um potencial de gerar uma pandemia aparentemente muito superior ao SARS, ao coronavírus de 2002 e 2003. Por outro lado, o SARS, o coronavírus antigo, ele tinha aparentemente uma letalidade mais alta, então ele tinha uma virulência maior. A gente teve uma taxa de letalidade global do SARS de mais ou menos 9,5%. Então a gente teve quase 10% de taxa de letalidade. A gente ainda não sabe qual vai ser a letalidade do Covid-19, mas possivelmente bem mais baixo do que isso. Isso acontece normalmente em viroses respiratórias. Quanto mais a virose atinge o sistema respiratório inferior, o trato respiratório inferior, quanto mais ela atinge os pulmões, mais grave vai ser a doença, mas menor tende a ser a taxa de infectividade. Então isso pode acontecer. No caso do Covid-19, a gente tem possivelmente uma taxa de infectividade bem mais alta do que o SARS e mais alta também do que a influenza, com uma taxa de letalidade menor do que o SARS e aparentemente maior do que a influenza. Então, isso vai variar. Como eu falei, tudo isso são dados preliminares, mas que explicam por que os seres humanos, por que as organizações de saúde conseguiram deter o SARS em 2002 e 2003. A gente teve pouco mais de 7 mil casos, então não foi uma epidemia tão grave como a gente está vivendo agora com o Covid-19. Então foi mais fácil controlar o SARS do que está sendo controlar o Covid-19, muito provavelmente muito por causa da taxa de infectividade.